pastor titular de uma igreja, um amigo querido que é missionário lá na Espanha hoje, ele que falou assim: Samuel, se eu puder te dar um conselho, seria esse: nunca deixe de pregar arrependimento no púlpito da igreja. Nunca deixe de pregar. Porque o que nós, como igreja de Cristo, precisamos todos os dias é de arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados. E aí, quando eu olho para aquele dado dos 33% de evangélicos, quando eu olho para a situação do nosso país, quando eu lembro daquilo que nós conversamos hoje pela manhã, que nós precisamos estar dispostos a nos sacrificarmos para que o mundo conheça as boas obras e glorifique o nosso Pai que está nos céus, eu olho para tudo isso e eu fico pensando que talvez o que esteja faltando para esses 33% de brasileiros seja arrependimento de fato. Porque, irmãos, não é possível nós vivemos uma vida de entrega ao Senhor sem estarmos conscientes de que nós precisamos nos arrepender todos os dias. Não é possível. E aí o texto vai dizer assim: felizes são os que choram. O que Jesus está querendo dizer quando ele fala que felizes são os que choram? Mais um paradoxo aqui. Hoje de manhã a gente lembrou do texto que diz que quem quiser encontrar a sua vida vai perder, mas quem perder vai encontrar. Agora Jesus diz que felizes são os que choram. Como assim? Como assim? O que eu tenho aprendido é que felizes são aqueles que não choram, são aqueles que dão risada, são aqueles que estão sorrindo. E a verdade é que a gente vive tempos em que nós não temos muito o direito de sofrer. Não temos muito o direito de chorar, ou não temos até mesmo o direito de ficarmos tristes. Se você olhar na internet, começar a assistir vídeo na internet, quem gosta de Instagram, de Reels, essas coisas, os irmãos um pouco mais da antiga não vão entender muito bem o que a gente está falando aqui, mas hoje existe um movimento de uma filosofia positiva, que você é aquele que precisa ser aquele que corre atrás do seu sucesso, que você é o protagonista da sua vida, que você é aquele que você é o que pode, é o que consegue, basta você querer, basta você se esforçar, basta você praticar, basta isso, basta aquilo, que você vai alcançar todo o sucesso. Isso se chama na psicologia de psicologia positiva. E é interessante que esses conceitos, essas verdades, elas vão trazendo na nossa mente, no nosso coração, e a todo tempo a gente é levado a isso. Hoje em dia você não pode se entristecer mais, porque já tem remédio para isso, para tirar. Se você está triste, tem remédio para tirar a sua tristeza. Se você está alegre demais, tem um remédio para te deixar um pouco menos alegre. Tem remédio para tudo. E a gente toma remédio daqui, toma remédio de lá. Se eu estou sentindo alguma coisa, eu já estou depressivo, já estou com depressão. Não estou aqui de forma alguma diminuindo os nossos irmãos que sofrem com depressão. Depressão é um transtorno, e eu estou plenamente consciente disso. Eu sou psicólogo, eu atendo muitas pessoas também que de fato lutam com depressão, então não estou diminuindo isso. A minha questão aqui, o ponto aqui, é que hoje tudo virou motivo para me tomar um remédio, para me drogar, para eu poder, de alguma maneira, me sair desse estado que eu considero que deve ser rejeitado, vamos dizer assim. Às vezes, dentro da igreja, se alguém está triste, se alguém está choroso, repreende em nome de Jesus, que não sei o que e tal. Então, muitas vezes isso acontece, no entanto, a tristeza e o choro, a dor, o sofrimento fazem parte da nossa vida. E você pode até não concordar comigo, mas eu vou falar para você que a dor, o choro e o sofrimento, de maneira geral, fazem mais parte da vida das pessoas do que a alegria. Existe um filósofo que ele é extremamente
catastrófico, que ele vai dizer que a vida é sofrimento. A verdade é que, se você olhar, por exemplo, para as canções que a gente canta, boa parte das canções que nós cantamos ou das músicas que nós ouvimos, elas são fruto de um momento de dor, fruto de um momento de sofrimento. Quando a gente olha para os salmos de Davi, a grande maioria dos salmos que Davi escreveu, ou que outros salmistas escreveram, são frutos de um momento de sofrimento, de dor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Apesar de ser uma mensagem de consolo, de conforto, o salmista estava em dor e sofrimento quando ele escreve. Porque ele precisava trazer de volta a memória dele e ao coração dele, de que por mais que ele estivesse triste, por mais que ele estivesse mal, por mais que ele estivesse no fundo do poço, ele precisava lembrar que existe um Senhor que é o pastor, e que se ele é o pastor, nós não sentimos nada de falta de nada. É isso. E aí Jesus vem aqui e diz assim: felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Em outras passagens a gente vê Isaías 57, por exemplo, dizendo sobre Deus falando através do profeta Isaías, que de um coração contrito e humilde, que o Senhor se curva diante do coração contrito e humilde. Salmo 51 vai dizer assim, que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. A dor e o sofrimento fazem parte da vida do cristão. A dor e o sofrimento faz parte da vida do cristão. Ou alguém aqui, depois que se converteu, nunca mais sofreu, teve dor e teve tristeza na vida? Alguém aqui? Levanta a mão, que eu quero muito caminhar com você. A gente continua passando por lutas, a gente continua passando por dores, a gente continua passando por sofrimento. Mas eu quero dizer para você que existe o lado bom da dor e do sofrimento. Não estou sendo masoquista aqui, ou sadomasoquista, né? Mas existe o lado bom do sofrimento. Qual que é o lado bom do sofrimento? Quando nós estamos no pó, quando nós estamos no fundo do poço, a gente consegue enxergar quem nós somos de verdade. Porque quando eu estou no fundo do poço, eu não tenho mais nada para esconder. Quando eu estou no fundo do poço, eu não tenho mais nenhum disfarce para aliviar a minha dor. Quando eu estou no fundo do poço, eu não tenho mais para onde olhar, senão para mim mesmo. E é por isso que Jesus diz que felizes são os que choram. Porque lá no choro, porque lá na dor, porque lá no sofrimento, o Espírito Santo revela para nós quem nós somos. Olha que coisa maravilhosa. Por que Jesus fala tanto sobre não ser apegado às riquezas? Por que Jesus fala tanto sobre nós não sermos apegados ao acúmulo de bens? Várias vezes Jesus fala na questão do dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro traz para nós a falsa sensação de segurança. O dinheiro traz para nós a falsa sensação de felicidade. Só que o pobre, ele não tem como recorrer ao dinheiro para ter segurança. O pobre não pode descansar no dinheiro, porque ele tem... Não pode. O pobre só tem Deus para descansar. O pobre só tem Deus para confiar. O pobre só tem Deus para ter o sustento. Por isso que tem um outro versículo aqui que diz: felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vivemos tempos, irmãos, de falsa felicidade. Tem um aplicativo de postagem de fotos chamado Instagram. Insta vem de instante. E a gente usa essa rede social para quê? Para registrar os nossos instantes. Antigamente era só foto, agora tem vídeo também, né? Mas nós registramos os nossos instantes.
Só que 99% dos instantes que são registrados no Instagram são instantes de felicidade. Até porque quando alguém está triste, ninguém quer postar foto de nada. Ah, eu estou no fundo do poço, vou tirar uma foto minha aqui. Não, ninguém faz isso. Nós queremos registrar os momentos de felicidade. Acontece que eu que tiro as minhas fotos e posto lá, eu sei o que acontece entre um instante e outro instante. Eu sei o que se passa na minha vida entre uma foto e outra, entre uma postagem e outra. Mas quando eu olho do outro, quando eu olho o Instagram do pastor Fred lá, eu olho e falo, meu Jesus, o pastor Fred é muito feliz. É só coisa boa que ele posta aqui. Eu sou um derrotado mesmo. Porque eu passo por momentos de dor e momentos de luta. Mas o pastor Fred parece que não, porque o Instagram dele lá ó, é só alegria. Só vitória, é só churrasco, né? Glória a Deus. Não, hoje em dia, hoje tirar foto de churrasco é muita ostentação, né? Hoje em dia... Hoje a gente já chama frango e linguiça assada de churrasco já, né? Eu sei como é. Mas é isso. E a gente vai vivendo de instantes. E as pessoas, às vezes, vão querendo mostrar uma vida perfeita nas mídias sociais, mostrar para as pessoas uma realidade que elas não vivem. Porque, no fundo, é dor e sofrimento. Mas assim como o texto lá, Pobres de Espírito, não fala sobre uma pobreza material, o choro também não é material, mas é um choro espiritual. Nas histórias de avivamento, não sei se você tem interesse por esse assunto, mas nas histórias de avivamento é muito claro, nós percebemos que as pessoas, elas são atraídas, as pessoas de fora são atraídas para a igreja, através daquilo que elas vão vendo, que Deus vai fazendo na vida daqueles que são da igreja. É assim que acontece o avivamento. Primeiro que ninguém procura o avivamento. Não existe uma reunião, pessoal, nós vamos nos reunir essa semana, nós vamos ficar aqui orando até Deus mandar o avivamento. Isso não acontece na história. O que acontece na história dos avivamentos é um quebrantamento. Pessoas que chegam no seu fundo do poço, ou que reconhecem lá no fundo do poço, que elas não são nada sem o amor e a graça de Jesus. É disso que se faz avivamento. Pessoas que sentem no corpo, pessoas que choram, pessoas que se derramam diante de Deus, porque têm entendimento, tomaram consciência de que são pecadoras e que estão extremamente distantes do amor, da graça e da salvação em Jesus. É assim que começa o avivamento. Por isso, meus irmãos, não tem como nós não nos sacrificarmos. Não tem como nós estarmos dispostos a nos doar uns pelos outros, pelo reino de Deus, se primeiro de tudo eu não me arrepender dos meus pecados e não tiver consciência de que eu sou carente da graça de Deus. Não tem como. Muitas vezes, a nossa vida, ela vem carregada de uma autopiedade, de um relacionamento superficial com Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu amo muito, esposa de um pastor e que eu também amo muito. E ela estava se queixando para mim, falando assim, não sei o que acontece na nossa igreja, que as pessoas frequentam os cultos, elas estão lá, elas conhecem a doutrina, elas ouvem a mensagem, mas parece que quando elas saem de lá, entrou por aqui, saiu por aqui. Parece que não fez diferença nenhuma na vida delas. É interessante que naquele momento, o Espírito Santo de Deus falou muito forte no meu coração. E ele disse assim, o que está faltando para esse povo de verdade? É experiência com Deus. É reconhecer que precisa de Jesus.
Meus irmãos, não tem como. Não tem como. Vivemos uma vida de fato, de acordo com aquilo que Deus espera de nós e daquilo que Ele convida-nos a viver, sem que eu tenha uma experiência de fato com Jesus, sem que eu entenda o meu lugar de pecador, sem que eu entenda o meu lugar de limitado, sem que eu entenda o quão fraco eu sou e, ao mesmo tempo, o quanto Ele me ama, o quanto Ele me amou a ponto de entregar a sua vida na cruz, porque Ele não precisava, porque Ele não tinha pecados, porque Ele também quis abrir mão se fosse possível, mas Ele foi e se entregou por mim e por você. Enquanto a gente não tiver consciência disso, meus irmãos, nós não seremos consolados. Enquanto nós não tivermos consciência do amor de Jesus por nós, enquanto nós não tivermos consciência desse milagre da vida eterna em Cristo Jesus, o culto vai continuar sendo um culto. O louvor vai continuar sendo só louvor. A minha vida vai continuar sendo só uma vida. Quando Jesus fala que felizes são os que choram, Ele está falando de arrependimento. Felizes são os que se arrependem. Felizes são os que têm consciência da sua condição de pecado. E quando eu falo aqui que felizes são aqueles que são pecadores, a gente precisa entender uma coisa. Quando eu falo de ser pecador, estou falando de condição. Não estou falando de moralidade. E é importante a gente distinguir essas duas coisas. Porque quando eu trato o pecado só no campo da moralidade, eu tendo a pensar de que, se eu não cometer certas práticas, eu estou limpo, eu não tenho pecados. E aí isso faz de mim alguém merecedor da salvação. E não é esse o caminho. Quando a Bíblia fala que nós somos pecadores, ela está falando enquanto condição. Existe uma condição natural em mim e em você que é de pecado. E que não importa se você faz todas as coisas certas ou todas as coisas erradas, você continua tendo a condição de pecado dentro de você, a natureza pecaminosa dentro de você. Então não tem a ver só com a prática do comportamento, tem a ver com o entendimento da condição. E eu preciso que o Espírito me dê esse entendimento do pecado, da justiça e do juízo, para que eu possa então experimentar o amor de Jesus, aquilo que Ele fez por mim. Quando você vai num restaurante bom, pensa aí, gordo, né, gente? Gordo gosta de falar de comida, né? Falei de churrasco, agora eu falo de restaurante. Você vai num restaurante bom aí, pensa no melhor restaurante que você já foi na sua vida. Se alguém pede para você, me indica um restaurante bom aí, você indicaria ele? Facilmente. Vai lá no restaurante tal, porque aquele lá, melhor restaurante que eu já fui na minha vida. Atendimento maravilhoso, o cardápio maravilhoso, vai lá, que não tem erro. Quando eu vivo a experiência, quando eu tenho a consciência de que o restaurante é bom, eu não tenho problema nenhum em dizer para o outro, vai lá, porque você não vai se arrepender. Com Jesus, é da mesma maneira. Não tem como você não viver uma experiência de verdade com Jesus e isso não arder o teu coração a ponto de que você queira que todos vivam essa mesma experiência que você está vivendo. Não tem como. No relacionamento com Jesus, e aí por isso que Jesus diz que felizes são os que choram, porque serão consolados. Porque a gente primeiro se coloca nessa condição de humildade, nessa condição de pó, para que a gente possa experimentar a benevolência de Deus. Antes de ser rico, eu preciso ser pobre.
Antes de ser feliz, eu estou triste. Antes de ser o primeiro, se eu quero ser o primeiro, o que eu tenho que fazer? Servir a todos. Eu tenho que ser o último. Esse é o paradoxo do Evangelho. Aquele que quer ser o primeiro, faça-se último. Sirva a todos. Essa é a hierarquia no reino de Deus. Quanto mais autoridade lhe é dada, mais compromisso de serviço você tem. É assim que funciona. Mas eu só consigo passar por todas essas coisas tendo consciência de quem eu sou e de quanto eu careço da graça de Jesus. E nisso aqui eu quero pontuar. Vou falar para vocês que eu vim falando para mim mesmo que eu quero cantar uma música no final. Mas eu estou sem voz e eu vim falando para mim mesmo. Eu vou falar baixinho, sereno, para poder sobrar a voz para o final. Mas eu já vi que eu já esqueci de tudo. Então, vamos ver se vai dar certo no final, né? Mas eu gostaria de apontar para vocês 3 aspectos ou 3 áreas da sua vida que é fundamental que você permita o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração para que você chore. E chorando, você seja consolado. Primeiro é na nossa relação com Deus. Perceber quem eu sou diante de Deus me leva ao choro espiritual. E aí a pergunta para você que eu faço, meu irmão e minha irmã, quando é que foi a última vez que você olhou para o seu relacionamento com Deus e se percebeu pequeno diante dele? Estou falando de coração mesmo. Sabe, aquele momento seu com Deus? A gente cantou uma música agora que fala um pouco sobre o quarto fechado, pelo menos foi isso que eu entendi, né? O quarto fechado, o convite à presença de Deus naquele lugar. Quantas vezes você já teve esse momento seu com Deus de entrega, de derramamento, e de olhar para si e falar: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti. Porque esse é um tipo de expressão que a gente está acostumado a falar todo domingo na igreja. Já cantamos em todas as músicas aqui que a gente precisa de Deus, que nós não somos nada sem Deus. Só que esse é o tipo de coisa que a gente vai repetindo e às vezes cai na rotina, vamos dizer assim, e a gente esquece da profundidade dessas palavras. Dizer que quer se esvaziar para que o Espírito Santo de Deus possa te encher. Isso é muito profundo, isso é muito sério, isso acontece de verdade quando eu estou lá no fundo do poço. Quando eu estou rendido, literalmente rendido. Quando foi a última vez que você chorou diante de Deus, reconhecendo a sua condição de pecador e de pecadora? Quando é que foi? A segunda coisa, primeiro, relação com Deus. Segundo, a relação comigo mesmo. É tão mais fácil analisar a vida de pecado do outro, não é verdade? Como eu sou bom, irmãos, vou falar para você. Como eu sou bom de dizer onde é que você está errando. Eu sou bom demais nisso. Eu falo com uma precisão. Eu sou bom demais nisso. Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil. Eu tenho um amigo do coração, a gente sempre se fala, né? E é o amigo que vomito todas as minhas doenças para ele, sabe? Vomito as minhas dores, e ele me ouve, me aconselha. E esses dias a gente estava conversando e eu falei coisas para ele me aconselhou, depois ele falou coisas para mim, eu aconselhei ele, e aí ele virou para mim e falou assim: é tão mais fácil dizer o que você tem que fazer, né? Do que eu tenho que fazer. É tão mais fácil. É tão mais fácil apontar o erro do outro. É tão mais fácil dizer que o outro está em pecado. Eu lembro quando eu era criança. Tem que tomar água.
Não sei se esse copo vai ajudar a minha voz, não, viu? Mas eu lembro quando eu era criança, que começou, começaram a aparecer homens de cabelo comprido na igreja e homens e mulheres com tatuagem. E aí eu lembro que uma expressão muito comum das pessoas dizerem é: o mundo está entrando dentro da igreja. Porque está aparecendo homem de cabelo comprido e homens e mulheres de tatuagem, né? Não vou discutir esse assunto com vocês hoje aqui, mas eu quero usar esse exemplo, porque hoje, quando eu olho para aquela época, eu fico pensando assim: o mundo estava entrando dentro da igreja por causa de tantas outras coisas, e a gente estava preocupado com o outro. O mundo estava entrando dentro da minha vida por causa de tantas outras coisas, mas eu estava preocupado com o outro que tem o cabelo comprido, que usa brinco, que não sei o quê. É muito mais fácil a gente olhar, e o próprio Jesus vai dizer, né? Você vai tirar o cisco do olho do seu irmão, sendo que tem uma trave no seu. Mas sabe por quê, meus irmãos? Porque é muito mais difícil eu ser sincero comigo mesmo e reconhecer as minhas limitações, as minhas falhas, os meus defeitos. É muito mais fácil reconhecer o do outro. Porque do outro, não sou eu que mudo, é ele que tem que mudar. Mas as minhas próprias falhas, os meus próprios defeitos, as minhas próprias limitações, esses são o grande dilema da minha vida. Quando foi a última vez que eu olhei para mim mesmo para avaliar as minhas falhas e defeitos? Quando foi que você orou ao Senhor como salmista e disse: sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, prova-me os meus pensamentos? Quando foi? Quando foi que você se derramou diante do Senhor e falou: Senhor, está acontecendo isso aqui, ó, e eu não consigo. Quer ver como é difícil a gente olhar para nós mesmos até diante de Deus? Quando a gente faz oração assim: Senhor, perdoa a nossa multidão de pecados. Isso é falsa humildade. Me perdoe se você ora desse jeito. Isso é falsa confissão. Perdoar a multidão de pecados é você fingir que você está se arrependendo, mas você disfarça tudo. Perdoa a multidão de pecados. Multidão de pecados tem que dar nome aos bois. Senhor, me perdoa porque eu sou mentiroso. Senhor, me perdoa porque eu sou traidor. Senhor, me perdoe porque eu sou falso. Me perdoe porque eu sou acusador. Me ensina, que o teu Espírito me ajude a lutar com esse problema na minha vida. Me ensina a lutar com isso aqui, Senhor. Porque é isso que eu sou. É isso que acontece na minha vida. É isso que está destruindo a minha vida. É isso que está destruindo a minha família, destruindo o meu casamento, destruindo a igreja. É isso, Senhor. Quando é que foi a última vez que você olhou para dentro do seu coração e falou: Espírito Santo de Deus, eu preciso tratar isso aqui na minha vida? A palavra de Deus diz, meu irmão: felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Você vai ser consolado. Eu tive um problema muito sério na minha vida, desde a minha adolescência até o início do meu casamento. Vício em pornografia. E vou dizer para você, irmão, enquanto eu não coloquei diante de Deus e falei assim: Senhor, eu sou um viciado em pornografia, eu não consegui me libertar do vício. Enquanto eu achava que a hora que eu quisesse parar, eu parava. Enquanto eu achava que o pecado do outro lá era pior do que o meu, e que eu, na verdade, estava bem até, nada mudou.
Eu precisei ir no fundo do poço. Eu precisei quase perder o meu casamento para falar assim: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. Quando é que foi que você se viu sendo sincero com você mesmo e foi levado ao verdadeiro sentimento de arrependimento? Quando é que foi a última vez que você fez isso? Sem colocar a culpa nos outros. Ah, Senhor, o Senhor sabe que se não fosse a minha mulher, não ia ser desse jeito. Ah, o Senhor sabe que... Essa é outra coisa, né? Eu admito que eu sou assim, mas se você não fosse assado, não tinha acontecido. Eu posso até estar errado, mas não tem mais, irmão. Não tem mais. Você precisa de arrependimento. Não interessa se foi o outro que influenciou, se não foi. Você precisa de arrependimento. Sem colocar culpa em ninguém. E vai por mim. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Tiago 5,16 diz o quê? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que vocês sejam curados. A cura. A cura na confissão a Deus, a cura na confissão ao meu irmão, a cura. A consolo. Você vai ser liberto, você vai ser consolado. E é interessante, irmão, que depois que eu vivi essa experiência da questão da pornografia, eu não gosto muito de falar ainda, mas eu quero dizer para você que eu falo hoje sem peso nenhum, porque eu sinto que eu fui curado disso. Eu fui curado desse pecado que me assombrava. Eu fui curado desse mal. É claro que eu continuo vigiando, né? Mas hoje eu sinto o meu coração consolado pelo Espírito de Deus. Primeiro, relação com Deus. Segundo, relação comigo mesmo. Terceiro, relação com o próximo. Jesus chorou na morte de Lázaro. Que engraçado. Você já parou para pensar? Por que Jesus chorou a morte de Lázaro, se ele ia curar Lázaro depois e ia ressuscitar Lázaro? Por que Jesus chorou? Se sou eu ia falar assim: ei, calma. Calma que o Pai resolve, né? Calma que eu resolvo. Jesus chorou. Jesus chorou a dor de perder um amigo. Jesus chorou a dor daqueles que estavam ali, chorando a morte de Lázaro. A condição de pecado do mundo precisa nos fazer chorar, irmãos. Ouvir o missionário dizendo que em pleno 2022 tem uma cidade que é cheia de gente analfabeta, precisa nos fazer chorar. Precisa nos fazer chorar. Precisa nos fazer chorar, saber que os presídios estão cheios, abarrotados de criminosos. Isso precisa nos fazer chorar. Precisa nos fazer chorar famílias sendo destruídas. Precisa nos fazer chorar irmãos lutando com suas questões pessoais internas, procurando consolo, procurando conforto, procurando uma resposta. Precisa nos fazer chorar, irmãos. Precisa nos fazer chorar a criminalidade no Jardim Carioca, no Guarus, em Campos, no Brasil. Isso precisa nos fazer chorar. Mas a palavra de Deus diz que nós seremos consolados. No meu primeiro ano, na Igreja Batista do Barigui, lá em Curitiba, que é a igreja que eu pastoreei como pastor titular, houve uma enchente no bairro. Assim, de cobrir carro, sabe? Foi uma coisa horrível que aconteceu.
E aquele momento foi muito marcante na vida da nossa igreja. Porque ali Deus nos deu a oportunidade de chorar com os que choram. E eu lembro que nós não tivemos culto naquela noite, porque era um domingo, para que a gente pudesse acolher as pessoas, receber as pessoas ali. E era assim, gente chorando muito, né? Porque estava perdendo tudo, não tinha o que fazer. E eu fiquei olhando para aquelas vidas. E eu pensei, Deus está presente nesse lugar através da vida dessas pessoas. E eu lembrei do texto, né? Quando vocês fizerem a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E eu lembro que tinha algumas igrejas reunidas. Me desculpa usar esse exemplo, eu não quero dizer que a nossa igreja era melhor que todas, que as outras, porque a gente tinha um monte de outros erros, né? Mas eu lembro que naquele domingo, eu passava pelas ruas, e as igrejas cultuando, fazendo culto, como se nada tivesse acontecido. Como se o que estava acontecendo no mundo lá fora não fosse nada. E provavelmente muitas dessas igrejas cantaram e oraram e pediram a presença de Deus naquele lugar. Quero sentir a tua presença, Senhor. E Deus estava lá fora, na vida daquele povo que sofria. Mas a igreja não conseguiu ver. A igreja não conseguiu sentir. Porque, irmãos, sentir a presença de Deus é muito mais do que sensorial. O louvor foi lindo hoje, cheguei a me arrepiar. Não necessariamente é sentir a presença de Deus. Não necessariamente é. Porque hoje o pastor Robson trouxe uma palavra que eu senti a presença de Deus, que até me emocionei. Emocionar-se não necessariamente é sentir a presença de Deus. Pode ser só uma emoção. Pode ser só. Mas Jesus diz que quando você fizer a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Sinta a minha presença. Em Hebreus vai dizer assim, que quando você acolher um desses, você pode estar acolhendo anjos. Quando você olha para a dor e para o sofrimento do outro, é inevitável não perceber a presença de Deus nele, nela. E é nesse chorar com os que choram é que nós somos consolados. Na sua relação com Deus, na sua relação com você mesmo e na sua relação com o próximo. Sem arrependimento genuíno, irmãos e irmãs, não existe vida com Jesus. Não existe vida com Deus. E nós precisamos nos arrepender todos os dias. Ele disse que se nós chorarmos, nós temos consolo. Onde está o consolo de Jesus? A cruz de Cristo. É onde nós encontramos o consolo para as nossas almas. É lá. É lá que nós nos achegamos. É nela que nós recebemos a graça, o perdão, a misericórdia. E é por ela que nós somos restaurados e transformados. Então eu quero dizer para você, meu querido irmão, meu irmão e minha irmã, não tem como fazer missões, não tem como se sacrificar, não tem como servir a Deus, sem que isso não seja um fruto do seu arrependimento, sem que isso não seja um reflexo da sua compreensão, do seu entendimento daquilo que Jesus fez por você. E é por isso que nós temos 33% de evangélicos no Brasil, mas parece que as coisas não melhoram. Porque tem muita gente vivendo de religião, tem muita gente vivendo de ritual, tem muita gente vivendo de evento, mas tem pouca gente vivendo de arrependimento e de entendimento do amor de Jesus. Eu vou tentar cantar a música agora,
Eu pedi para o pessoal colocar a letra. Vou pedir ajuda só. O violão está aqui. Qual o microfone que eu uso? Pode me ajudar aqui, pastor? Eu vou tentar cantar essa música agora. Minha voz está um pouco pior do que estava no início, mas eu queria te convidar a cantar junto comigo também, se você conhecer, mas ela tem muito a ver com aquilo que a gente está compartilhando aqui.